Capacita o Daniel, né? Capacita o Boaz, né? Às vezes tem um ditado popular que diz que a vara que bate em Chico bate em Francisco, uma coisa assim, né? Então, fazendo um trocadilho disso, o Espírito Santo que me capacita, que capacita você, é o mesmo, né? Então você veio aqui para receber a mensagem que vem de Deus, através de um vaso, que você não venha por causa do homem, venha por causa de Jesus, né? Isso é aviso para todo mundo que está vendo também, né? Então, o pessoal vai lá para ver Daniel, não, você vai lá por causa de Jesus, tá? Jesus é o nosso principal convidado sempre, né? E hoje nós temos o privilégio de ter esse vaso aqui junto, Boaz, né? Deus colocou muita paz no meu coração, apontou para ele, falou: Boaz, aceita, eis-me aqui, de primeira, soldado é assim, né? Só vai falar, vai pro pau, já tá lá, tá pronto, então aqui já tá com o fuzil na mão, né? Então é isso aí, eu fiquei muito feliz com isso, eu senti muita paz, e hoje nós vamos ser alimentados aí, né? Com a mensagem de Deus, vindo através desse vaso de honra, descarado de justiça. Boaz, o cajado é teu, Deus te abençoe. A paz, irmãos. Amém. Tudo bem? Vou usar as palavras do Daniel agora. Confesso que é uma honra, mas estar desse lado da margem treme, viu? A semana inteira foi tenebrosa para mim, viu? Vou falar algo para vocês. Já passei por vários altares, como eu estava falando com a Karen, mas nunca eu senti tanto temor de Deus quanto agora. Faz 10 anos que eu estou na caminhada, mas como Deus falou comigo essa semana, foi diferente. Confesso, Daniel, foi uma honra para mim, como o Daniel sentiu de Deus me chamar. Confesso que eu nem estava esperando, porque para quem me conhece aqui, a minha esposa aqui é a Camila, tá? Eu tenho uma filhinha vai fazer 2 anos, se chama Sara. E foi uma surpresa para mim, porque, como eu estava dizendo, já passei por vários lugares, já passei por vários altares, ela também. Já conhecemos vários tipos de pessoas, vários tipos de cristãos ou supostos cristãos, mas nunca conheci uma pessoa que tivesse esse coração, que estivesse com o coração disposto a falar a verdade da palavra de Deus. Hoje em dia é muito fácil você ver que a palavra de Deus está muito em ascensão, está muito exposta, mas falar a verdade não está exposta. E veio até de encontro o que ele ministrou agora aqui, através do dízimo, através de um coração voluntário, porque a palavra de Deus não basta só vir pregar, tem que viver e ter a palavra de Deus dentro de você. Não adianta falar que tem conhecimento se você não tem experiências com Deus. A partir do momento que você só tem o conhecimento, eu posso ter o conhecimento de várias coisas. Eu tenho conhecimento que o nome daquela rua é Olavo Egídio, eu tenho conhecimento daquela rua. Só que eu ter experiências de como foi formado aquela rua é diferente. Como foi criado, como foi planejado aquilo dali é diferente. Não é verdade? Então hoje Deus me direcionou na semana, na verdade, para falar de algo que hoje não é muito colocado pelos pastores, pelos apóstolos, pelos bispos, pelos obreiros. Não é muito exposto. Por quê? Quando você traz algo que gera conflito, que gera questionamento, que gera uma dúvida, acaba ocasionando para você o quê? Às vezes algo que pode confrontar você e você não conseguir mais colocar aquele assunto para ela, porque você já explanou para ela a verdade e aquilo você não vai poder mais apresentá-lo como verdade, sendo mentira. Como o Daniel sempre conta, uma mentira contada 10 vezes, uma hora ela vai se tornar verdade, porque está sendo contada tanto pela mesma pessoa várias vezes ou por várias pessoas sendo contadas. Então, em relação ao dízimo, até mesmo, como eu já falei, a gente conhece várias verdades sobre o dízimo, mas hoje, de verdade, eu conheço a verdade sobre o dízimo. Quando me perguntam, você é um pregador, o que você é? Eu vou ser sincero para vocês, eu não me considero pregador, não me considero pastor, não me considero nada. Estou sendo muito sincero com você. Eu me considero um pensador da palavra. Eu venho, analiso a palavra, vou averiguar aquela palavra, pego a informação, estudo essa informação, absorvo a informação para que eu possa ter uma experiência através dessas informações. É dessa forma que Deus fala comigo. É dessa forma que Deus tem agido através da minha vida, da vida da minha esposa, através não só do nosso ministério, como dos meus amigos, mas Deus tem agido comigo dessa forma.
Eu já passei por vários pastores, já passei por mão de muitos homens, já tive experiência com muitos homens, mas a experiência do Espírito Santo é diferente. Quando você passa pela mão dos homens é uma coisa, quando você passa pela mão do Espírito Santo é outra coisa. Hoje, se eu fosse falar para você, daqui como se fosse 10 anos atrás, se eu teria condições de ministrar algo para vocês? Não teria. Porque uma, que eu não teria confiança, não teria conteúdo e não teria intimidade com o Espírito Santo. Eu poderia ter até os dois, mas eu não tinha intimidade com o Espírito Santo. Eu não poderia passar nada para vocês. Porque a partir do momento que uma pessoa sobe, assume o altar, pega o cajado de alguém, é uma responsabilidade muito grande. Você tem que ter algo, não seu, mas de Deus para entregar para ela. Senão, você morre espiritualmente. Você é envergonhado. E até mesmo antes de sair de casa, Deus tinha me dado já uma promessa há muito tempo. E eu falei, e Deus tinha falado para mim, ó, você nunca será envergonhado. Eu sempre perguntei, Senhor, e se eu for envergonhado? Como que vai ser? Aí Deus um dia falou para mim, eu nunca mais vi isso na Bíblia. Para mim, acho que Deus revelou ali e tirou. Mas está em Salmos 34:5. Eu nunca mais encontrei essa tradução que fala que Deus, para mim foi, nunca deixarei você ser envergonhado. Eu procuro até hoje, nunca mais encontrei essa tradução. E hoje de manhã eu falei, Senhor, lembra daquela passagem de 10 anos atrás? Não me deixa ser envergonhado. Senão eu desço o elevador e sai igual um papaléguas, voo. Então eu coloquei diante de Deus, falei, Senhor, fala com o teu povo, não fala aquilo que eu quero falar, porque hoje é muito fácil você ir na igreja e ouvir aquilo que você quer ouvir. É muito fácil. Só você em qualquer igreja aí, vai que é muito fácil. Eu vim de uma igreja que é um verdadeiro show da fé. Então, eu falo para vocês, no altar não tem que dar show. O que tem que prevalecer é o Espírito de Deus. Então, por isso que não existe distinção entre homem e mulher no altar. Existe fora do altar. Porque no altar é Espírito. E quem tem que prevalecer é o Espírito de Deus. Tá? Então eu quero explanar com vocês hoje, apresentar para vocês algo que eu creio que não vai só ajudar vocês, mas também vai transformar vocês, mas também vai só transformar, porque transformar você pode estar aqui recebendo, sair ali e esquecer tudo, mas que possa levar para o seu dia a dia, para a sua família, possa te ajudar a entender como que funciona a palavra de Deus, como que fosse uma capacitação de Deus, como funciona uma preparação de Deus para a sua vida. Tá? E não é muito explanado hoje pelos pastores, que é acerca da capacitação espiritual. Tá? Pensa comigo, o que precisa ser, o que uma pessoa precisa ter para ser escolhido de Deus e ser uma pessoa preparada? Será que só o fato de eu aceitar a Jesus? Será que só o fato de eu me batizar nas águas? Será que só o fato de eu falar em língua? Será que só o fato de eu usar terno e gravata? Será que é só o fato de eu ter 10 Bíblias em casa? Será que só o fato de eu ter um cargo na igreja já me faz um escolhido de Deus? Ou uma boa condição financeira já me faz na igreja? Eu creio que não. Mas vamos ver o que a Bíblia diz acerca disso daí, tá? Desse assunto. O Sub vai ler para mim aqui agora 2 Timóteo 16 e 17. 3:16 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Você vê que o que me chama mais atenção nesse versículo não é o início dele, é praticamente quase o final. Porque na minha tradução tá assim, ó, que é a minha NVI: para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Você deve estar se perguntando, o que é preparado? O que é ser apto? Aqui, apto pode ser habilidade. Qual é a sua habilidade? Quando você vem para aqui, qual é a habilidade que você exerce fora? Qual é a habilidade que você tem? Qual é a habilidade que você pode transformá-la, que você pode prepará-la para algo? Eu vou dar um exemplo meu. Tempo atrás, eu estava me preparando, para falar a verdade, para a aeronáutica. Eu ia ser piloto da aeronáutica. Eu estava iniciando para a Força Aérea Brasileira.
E para um piloto, não sei se alguém tem aqui de alguma área militar, não sei se conhece, é uma preparação muito dura. Vai depender da sua disciplina, vai depender do seu caráter, vai depender do seu conhecimento, vai depender das suas habilidades, da sua coragem, porque a primeira parte de um estudo para ser um piloto, você dá força aérea, tá? Você tem que ter, eles vão olhar primeiro se você tem coragem para estar no ar. É a primeira coisa que eles olham, se você é corajoso. Porque os primeiros testes são pular de paraquedas, e são a 11 mil pés de altura. E não é brincadeira. Não é brincadeira. Então, pô, a única coisa que dá instrução é, se o paraquedas não abrir, você já está no céu. Entendeu? Então já começa por aí. É a única coisa que eles dão para você. A única coisa. Então, há 10 anos, há um tempo atrás, isso me deixava muito... A ferida estava aberta ainda disso daí. Porque quando Deus me chamou para algo, falou, eu quero te usar. Como o Daniel, foi uma surpresa muito grande, porque foi mais uma confirmação de Deus para minha vida. E não tinha nem preparado isso não, irmão. Eu tô falando aqui porque não tá nem na pauta aqui, pra falar a verdade. Mas eu tô sentindo de falar para vocês que quando Deus me chamou, Ele falou algo muito forte para mim. E falou até semana passada, 2 meses atrás. Falou assim, ó: você quer voar num avião? Você quer voar num helicóptero? Ou você quer pular de paraquedas? É alto. Mas você prefere voar mais alto? Eu ouvi bem nítido isso. Estou sendo bem sincero, bem transparente com vocês. Porque eu creio que Deus fala ainda com pessoas ainda nesse tempo ainda. Por mais que está havendo uma obscuridade, uma coisa muito diferente hoje acontecendo nas igrejas, mas Deus ainda fala com pessoas ainda. Porque Ele acredita em pessoas. E Ele quer investir em pessoas. Ele quer, e se você está aqui é porque Deus quer investir em você. Você vê que hoje é eu suposto dia das mães, porque dia das mães é todo dia, tá? Eu sou assim, dia das mães é todo dia, tá? Mas se você está aqui é porque Deus te escolheu. Então naquele momento Deus olhou para mim e falou: você quer voar no avião? Eu dou um avião, eu dou a oportunidade para você voar no avião, dou no helicóptero, dou no paraquedas. Mas você quer voar mais alto? E naquela hora eu parei para pensar, passou um filme na minha cabeça. E na hora eu falei: Senhor, eu chorava, e minha esposa está aqui para depois de conversa com ela que você vai ver que não é brincadeira. Eu chorava, porque é algo, um sonho seu, natural. Deus coloca o sonho seu dentro de você, que é algo natural. E Deus não oprime você, Deus não condena você por isso, por nada. Só que, para os projetos de Deus, isso não era adequado na minha vida. E Deus poderia estar me livrando de algo que poderia acontecer. Poderia um avião cair, poderia um paraquedas não abrir, poderia qualquer coisa. Mas eu falei: Senhor, eu aceito o chamado, eu aceito estar, Senhor. Só que não foi difícil, hoje é fácil eu falar, mas se fosse um tempo atrás eu estaria chorando. Estaria muito difícil eu falar em relação a isso. Porque é algo, até para a sociedade, algo muito bom. É um reconhecimento muito forte. Só o salário aí é em torno de 30 mil reais. Quem não quer um salário? Entendeu? Fora as regalias, moradia, tudo. Então é algo... Só que eu falei dentro de mim, quando eu vim para Jesus, eu falei: Senhor, só que a minha vida antes não era essa maravilha. Eu já fui muito rebelde. Eu já fui muito... Quando o Júnior fala que ele era morto dentro da igreja, faz bodas de prata, morto dentro da igreja. Eu creio nisso. E eu também estava. Eu fiquei também um tempo morto dentro da igreja. Então eu falo para vocês uma coisa: quando Deus me chamou, Ele falou muito sério comigo, falou: você topa? Fez um desafio. Eu falei: eu topo. E quando o Daniel me chamou, passou um filme muito rápido na minha cabeça. E aí? Quer voar? Falou: quer voar? Então é agora, vai voar. Não tenha medo, pode ir, eu vou te ajudar. E na hora, acho que eu falei uns 50 amém pro Daniel. Amém, 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 amém. Eu falei assim, disparou. Amém, porque eu não sabia mais do que falava. Porque eu não sabia, porque eu não sabia se aceitava ou se corria, mas eu falei amém, 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 amém. Mas eu falei. Eu falei: Senhor, eu vou pro campo. Eu vou. Porque eu sei o que é ser um parceiro de trincheira. Eu sei o que é dividir o ombro com um amigo na hora que ele precisa. E quando o Daniel me falou que ele precisava de ajuda, que ele precisava de dividir a carga, eu falei: Daniel, coloca. E essa semana eu senti a carga, um pouco da bagagem dele. Foi
aparentemente leve para o que ele tem, mas eu senti o peso do ministério. Eu senti. E para mim foi difícil, porque eu não estava esperando, mas Deus estava comigo. E naquele momento Deus foi me direcionando. Ó, Boaz, faz isso, prepara isso, fala disso, até chegar onde eu quero. E hoje eu estou falando para você, só o fato de você ser um religioso não funciona. E aí você deve estar se perguntando, então qual que é o sinal, qual que é a característica de uma pessoa ou de um cristão verdadeiro para chegar até o escolhido? Você pode ler para mim Mateus 32, 10, 32 e 39, até o 39. Nós vamos ver a característica de uma pessoa que passa a ser uma pessoa que, um verdadeiro cristão. O início de um verdadeiro cristianismo. O que ela tem que fazer? Todo aquele, porém, que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai, que está nos céus. Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim trazer divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, a achará. Amém. Você vê que aqui demonstra claramente que o sinal de um verdadeiro cristão, o sinal do início verdadeiro do cristianismo, não se pauta naquilo que ele aceita Jesus, naquilo que ele se batiza. Isso é o início de algo, mas ainda não é o sinal do verdadeiro cristianismo. O sinal do verdadeiro cristão é quando você morre para si. É quando você... O que é morrer para si? É quando você deixa de gostar daquilo que você praticava. É quando você se converte. Eu vou dar um exemplo aqui do que é uma conversão. Já viu uma lagarta? Ela é o quê? Mucosa, feia, uma coisa rastejante. Acho que se alguém pegar e falar, nossa, que nojo. Mas vê quando ela entra no casulo. Vê o que ela se transforma. Ela saiu apenas com duas anteninhas a mais. Ela saiu vermelha, marrom. Não, ela se transformou. Aquilo que ela era rastejante, ela saiu voadora. Saiu com cores. Saiu com uma vida diferente. Isso é um cristão. Quando ele passa a entrar no mundo de Deus, ele sai daquele mundo que era rastejante, daquele mundo que era mentiroso, daquele mundo que era enganador, para se tornar uma nova criatura em Cristo. Esse é o verdadeiro sinal de um cristão verdadeiro. Está caminhando para ser escolhido de Deus. Ainda não é escolhido, mas está caminhando para ser escolhido de Deus, porque ele morreu para si. Ele apenas não aceitou uma religião, um grupo de regras, apenas só um novo comportamento. Ele se transformou. Aquilo que ele amava, ele não ama mais. Aquele pecado que ele praticava, hoje ele não pratica e não ama mais aquele pecado. Esse é o sinal. Esse é o sinal. E agora, para você ver, só que como isso não dá ibope na igreja hoje, eu gosto muito quando o Daniel fala, porque eu sinto de Deus isso daí. Mas como isso não dá ibope na igreja, não traz recurso, não dá status, o que eles fizeram? Tiraram a parte do verdadeiro cristão e colocaram o cristão que supostamente está em Cristo. Aonde você chega na igreja, você já não ouve mais aquilo que Deus quer falar. Você vai chegar na igreja e vai ouvir aquilo que você quer ouvir. Hoje, quantas vezes nós escutamos que o Brasil, ele passa por crise? Quantas vezes nosso país passa por crise? Analise isso. E aí uma igreja lança uma oferta. Fala, olha, vamos lançar tal campanha e você vai fazer 12 semanas.
E aqui você vai pegar o sabonete, vai pegar a chave da vitória, vai pegar a nota da prosperidade, o óleo da prosperidade, e você vai prosperar depois dessa campanha. Num país quebrado, o que vai acontecer? Vai encher essa igreja. Quantas vezes você já escutou que o Brasil está em crise, que o salário mínimo nunca vai aumentar, mas quando aumenta R$10, daqui a pouco aumenta tudo e já tira os R$10 e tudo. Já tirou. Então, retiraram o Senhor Yahvé e colocaram Baal, o Senhor das riquezas. Tiraram totalmente a presença de Deus. E as pessoas hoje, para ser sincero, elas estão buscando os seus interesses e não buscando o conhecimento de Deus, que é a palavra de Deus. E aí ela acha que através de uma campanha vai retirar aquilo dela. Quer um segredo para você prosperar? Já vou logo adiantar. Quer um segredo? Estuda, trabalha, economiza e seja prudente. Esse é o segredo da prosperidade em Deus. Não é você indo lá fazendo uma campanha de 12 semanas e esperando. Não adianta. Eu falo para você, irmão, eu vim de uma campanha que você, até para ir no banheiro, você faz campanha. É sério. Eu vim, então aqui de prova. Tem gente que está aqui também, que é de lá, que eu sei que é. Que eu conheço. Só que não adianta você fazer campanha até para ir no banheiro. Não vai adiantar. O que vai adiantar é você conhecer as Escrituras. É você conhecer a palavra de Deus. Isso vai fazer você crescer. E prosperar não vai se limitar só financeiramente. Isso não. Deus nunca prometeu que ia te dar dinheiro. Deus nunca prometeu. Deus nunca prometeu para ninguém que alguém ia prosperar e ficar rico. Não. Nunca prometeu. Isso é até antibíblico. É até antibíblico isso. Só que Deus prometeu para você. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Pode ter tribulação? Pode. Mas você está comigo e eu estou com você até a consumação dos séculos. É aí que Deus leva você, e não para algo momentâneo. É igual as pessoas falam, já eu quero ir para Deus, Deus me deu um avião, aí eu devolvo o avião no altar, esperando receber 2 aviões. Eu já vi isso várias vezes. A pessoa entregar um avião assim, ó, a chave do avião tá aqui, ó, só vai lá no hangar e pega, tá lá. Só que ela esperou receber 2 em troca. Não funciona. O que eu quero dizer para vocês hoje em dia, a palavra de Deus está tão em ascensão, tão aberta às pessoas, só que o problema dela não é estar em ascensão, é o analfabetismo dela. Muitas pessoas perecem, como está escrito em Oséias 4, 6, 11: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Então o problema não está direcionado a só os demônios, estão direcionados às pessoas. E aqui eu costumo até dizer uma coisa que eu gosto muito de dizer: essa palavra não está direcionada ao povo de verdade. Claro, tem a parte do povo, mas está direcionada também aos líderes. Porque quem ensina a palavra de Deus nas igrejas hoje, nos templos? É os líderes. A partir do momento que você não fala do conhecimento de Deus, da verdade de Deus, da instrução de Deus, da capacitação de Deus, você não fala dele. Você fala de si mesmo, das suas práticas, da sua palavra de autoajuda. Você não fala. E aquilo não funciona para nada. Para nada. Uma vez eu estava conversando com um pastor de uma igreja muito grande aí. E eu falei para ele: irmão, e aí, você já estudou a Bíblia, aquelas coisas, tudo? Aí ele falou: não precisa conhecer. Como que um pastor que prega a palavra vai passar alguma coisa? Vai ter uma revelação, vai ter uma direção de Deus sem conhecer as Escrituras? Ele falou: não precisa conhecer, não quero saber nada do diabo, não quero saber nada de cristão. Ele é pastor. É pastor. Irmão, entenda uma coisa. Quem veio de outro ministério aqui? Faz assim. Quem veio? Vocês devem saber como que era o altar de lá. Por isso que vocês estão aqui. Entenda uma coisa: as pessoas hoje refletem o que é o altar. Se o altar é adúltero, a maioria das pessoas vão ser adúlteras. Se a pessoa é enganadora, é porque o altar é enganoso. Então, se você está aqui hoje, é porque um dia você reparou isso, ou só estava lá por interesse.
e você viu que a palavra de Deus, ou que Deus não trabalha dessa forma, tá? Eu quero dividir a palavra conhecimento para você. Às vezes você pode estar se perguntando, mas o que é o conhecimento, Boaz? O que é esse conhecimento de Deus? Eu classifiquei ela em 3 partes para você, tá? Pode ser ciência, informação e experiência, tá? A ciência, só tem ciência quem vai averiguar assuntos. Eu trabalhei por 2 anos como jornalista, como coordenação de jornalismo na RIT, na Rede Internacional de Televisão. Trabalhei 2 anos lá e até fui como cargo de confiança lá. Trabalhei 2 anos lá e nunca recebi nada. Nada, eu fui por amor de verdade, não recebia. Fui como coordenador, entrei como, como foi? Eu entrei limpando fitas. E aí surgiu um problema lá, Deus fez o quê? Eu quero você aqui. E começou. Aí eu coordenei 2 anos jornalismo lá. Toda essa área da TV aí, de novela da vida real, testemunhos, tudo, a maioria deles. Direcionei tudo lá. Só que chegou um momento lá que eu comecei a ver coisas, porque lá você tem que ser dividido de verdade e mentira. Então eu comecei a ver que existia mentira também. Aí eu comecei a perceber, aquilo foi me angustiando, mas ao mesmo tempo eu queria fazer o melhor. Foi querer fazer o melhor. E só que eu não tinha tanto conhecimento para fazer o melhor. Por quê? Porque não era a área, eu fui colocado na verdade. Eu não tenho faculdade, eu não tenho nada, irmão, você quer saber? Eu tô aqui só com o ensino médio, olha lá ainda. Entendeu? Então, só por Deus mesmo. Mas me colocaram e eu fui. E eu falei, Senhor, me capacita, me direciona para o melhor. E diante do Espírito Santo que eu falo com vocês, foi as melhores reportagens que foram feitas naquela época. Porque eu falei, Senhor, me ajuda, porque eu não sei. E quando me chamaram, falou, você aguenta? Eu olhei assim e falei, Senhor, eu encaro. Como eu falei com o Daniel, eu vou, eu encaro. Então, só tem ciência quem vai averiguar assuntos. Quando você vai analisar, eu buscava os assuntos para poder fazer as gravações. Então eu tinha ciência dos assuntos que eu ia apresentar. Agora a informação, eu teria que buscar a informação. E só tem informação quem estuda e as absorve. Então se você quer ter ciência, você começa averiguando. A partir do momento que você quer ter a informação, você vai ter que estudá-la e vai ter que absorvê-las. A informação. É igual você está ouvindo noticiário, você está ouvindo a informação. Mas será que você vai absorver a informação? Muitos de nós absorvemos, outros não. Mas podemos esquecer daqui a um momento. Tá? Agora também, a experiência. Não adianta só ter ciência e informação, tem que ter experiência. Então, a partir do momento que você busca a ciência, a informação e as absorve, você ainda não tem experiência, mas já é um bom caminho para você ter experiência, tá? E entenda uma coisa comigo, só para você entender o que eu estou falando. Uma pessoa que faz um curso na faculdade, ela qualquer curso, medicina, sendo advogado, qualquer coisa, quando ela está cursando, ela é um profissional? Não. Aí, a partir do momento que ela recebe o seu diploma, o seu canudo, ela é um profissional? É. Só que não tem experiência. Ela só vai adquirir experiências quando ela passar a ter no campo. Quando ela ir para o campo. Então, a partir do momento que ela passar para o campo, ela vai ter as suas experiências pessoais de campo. E é assim que Deus funciona também. A partir do momento que você vai na palavra, você toma ciência, igual aqui, então o Daniel ministra, o Júnior ministra, outros vêm aqui e ministram, mas você está analisando as informações, estão recebendo as informações. Você, quando chegar na tua casa, você analisa as informações, vai averiguar, vai estudar as informações, vai reter aquelas informações. Sabe para quê? Para que você tenha experiências com Deus. Sabe por quê? Porque muitos hoje estão ouvindo muito a palavra de Deus, estão ouvindo a meia verdade, mas não estão ouvindo a verdade para falar para vocês, entendeu? Porque é assim com Deus. Você não precisa apenas ter o conhecimento, você tem que ter experiências com Deus. Você tem que ter experiências particulares com Deus. Você tem que ter todo o conhecimento de Deus dentro de você. Eu não estou falando para você recitar versículo. Estou falando para você ter aquilo que Deus fala com você. Porque tem coisas que Deus faz falando
Mas tem coisa que Deus faz em silêncio. Aqui, o que está aqui, é necessário estar dentro de você. Mas não é tanto, porque você pode vir ler aqui e guardar. Mas aquilo que Deus faz falando, você tem obrigação de guardar no seu coração, como tábua no seu coração, para você não pecar contra Ele, tá? Por isso que eu digo, entenda uma coisa para você, muito sincera. Eu gosto muito quando o Daniel fala nos seminários dele que as pessoas, elas são enganadas. Porque é verdade, elas estão sendo enganadas. Porque muitos pensam que estão sendo destruídos por demônios, que estão sendo destruídos por feitiços. Mas não estão sendo destruídos por feitiços. Isso é apenas eu costumo dizer, um pedaço daquilo. Elas estão sendo destruídas pela falta do conhecimento de Deus, da direção de Deus, da instrução de Deus. Tá? E eu costumo dizer outra coisa, que é a Bíblia. Quando o Daniel fala aqui, eu gosto muito disso também, que a Bíblia não foi feita para se ler. Estranho, né? Eu vou explicar para vocês. Ela não foi feita para se ler. Sabe por quê? Porque para ler você pode ler jornal, revista, bula de remédio, livro de romance, pode ler tudo. Pode ler tudo. E é comprovado cientificamente que 60% do que você lê se perde no tempo. Por isso que eu digo que a Bíblia é o único livro no mundo que não é para ser lido, e sim para ser meditado, estudado, esmiuçado, ir até a fundo nela, conhecê-la, ter experiências com ela. Sabe por que você tem que ter isso? Porque só o motivo, só o motivo de você apenas ler, você dá condições do que está escrito aqui permanecer onde ele está, no papel. No papel. Ou debaixo do braço, ou na cabeceira da cama, na estante, em cima da TV, deixando as folhas amarelas. Você dá condições dela permanecer aonde ela está. Mas a partir do momento que você medita, estuda, vai a fundo nela, quer ter isso dentro de você, sabe o que acontece? Você dá condições dessa palavra sair, entrar no seu coração, entrar dentro de você e gerar vida dentro de você. Gerar direção de Deus em você. Dar condições da vida de Deus entrar em você. Dar condições. Por isso agora eu vou mostrar algo para vocês. Agora vocês estão entendendo porque a Bíblia não foi feita para se ler? Quando o Daniel ou o Júnior perguntam aqui, quantas vezes você leram a Bíblia? Sabe o que eles estão perguntando para você? Eu entendo o que ele está perguntando. Eu entendo. Quando eles perguntam isso, ele está perguntando para vocês, quantas vezes vocês teve o interesse de conhecer o Deus da Bíblia? Quantas vezes vocês tiveram a vontade de ter experiências com o Deus da Bíblia? Com o Criador? Quantas vezes? Será que uma, duas? Não é a quantidade de vezes que você lê. E eu posso falar isso com total tranquilidade, que eu senti muita paz do Daniel falar, e poder falar isso dele. Não é a questão de você ler a quantidade de vezes a Bíblia, porque você pode ler 10 vezes, 20 vezes a Bíblia, mas às vezes você não saber onde está a direção de Deus. Você pode ler, mas é como Deus se revela a você. Como Deus tem se revelado a você, como Deus tem se apresentado a você. É isso que vai fazer a diferença. A partir do momento que você lê, tem o pai dela lê, o pai da minha esposa lê o livro em 4 dias. Em 4 dias. Assim, ó. Eu, para ler um versículo, eu levo em torno de 4 horas. No mínimo. Um versículo, porque eu quero saber o que está por trás. De ontem para hoje, não estou falando para me agradecer nem nada disso, mas eu quero ter experiências com Deus. E hoje é uma experiência que eu estou tendo com Deus novamente. Estou tendo uma experiência, eu vou levar pelo resto da vida isso. Vai ficar gravado dentro de mim isso aqui. Só que, como Deus se apresentou para mim essa semana, foi diferente. Eu ouvia nítido a voz dele. Eu ouvia nítido. Fique em paz, eu estou muito tranquilo aqui hoje. Na semana eu fiquei tremendo, mas hoje eu estou tranquilo. Estou em paz. Eu sei do que eu estou falando. Eu sei de onde que Deus vai levar você. Eu sei que Deus quer algo para vocês. Só que existe um tempo. Existe uma preparação. Existe um caminho.
até chegar aonde Deus quer, até onde vai chegar o momento de iniciar algo na vida de alguém. Não digo todos, mas eu espero que todos. Mas se for uma pessoa hoje gerar algo da parte de Deus, já é uma festa para o reino de Deus. Já é algo. E eu quero mostrar isso para você na palavra. O que significa isso, tá? O motivo de tudo isso. Sube, você lê para mim, Mateus 22:14, por favor. Pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Sabe por que muitos não são escolhidos? Vamos voltar para um pouquinho atrás. Porque muitos não morrem para si. Muitos não tiram o seu desejo natural, não tiram a sua vontade humana, não tiram os seus desejos carnais, não tiram, para falar a verdade, um tempo para falar com Deus, não tiram um tempo para meditar na palavra, não tiram um tempo para conhecer esse Deus, ter experiências com esse Deus, não tiram. No mínimo, se fosse colocar dessa forma, seria 2 horas por dia, no mínimo, para você ter um momento com Deus em particular. No mínimo, 2 horas. 1 hora para você orar e 1 hora para você meditar na palavra. Para ter experiências, para ter o contato, para Deus poder revelar aquilo que está aí oculto para você, para Deus revelar aquilo que ainda não foi trazido à sua mente, aos seus olhos, ao teu entendimento. Pelo menos 2 horas por dia, não é por mês, é por dia. Tem muita gente que fala que ora, mas ora 2 vezes, 2 horas por ano. Mas pelo menos 2 horas por dia para o seu Deus. Eu sei que muita gente trabalha, mas quando você chega em casa, mesmo cansado, mesmo com dificuldades em ler, achei que chega tarde da faculdade, tem seus compromissos, mas e Deus? Como é que fica nisso? Será que se Deus também tem tantos compromissos aí? Olha quanta gente aqui fora. Se Deus não olhasse para você, será que você estaria aqui hoje? Será? Pensa um pouquinho. Ou você é fruto de oração hoje? Ou será que você é fruto de vitórias e às vezes até conflitos? Mas você está aqui hoje, não é verdade? Muita gente está almoçando com a mãe, está se divertindo, mas você está aqui. A Bíblia diz: pode uma mãe abandonar o seu filho, ele não te abandona. Pode um filho também abandonar a mãe, mas Deus não abandona ela. Você está aqui hoje porque eu creio que você tem um compromisso com Deus, que é uma instrução de Deus para a sua vida, que é uma intimidade com Deus na sua vida, tá? E se eu fosse colocar um título nessa mensagem, seria Soldados Capacitados para a Batalha. Para ser soldado tem que ter uma capacitação. Para ser soldado tem que aprender a armar e desarmar armas, vários tipos de armas. A Bíblia é a mesma coisa. Você tem que saber a hora de se defender e saber a hora de atacar. Tem que saber. Tem que saber como obter o discernimento. Tem que saber como estudar a palavra de Deus. Uma coisa que eu sempre gosto de dizer para um pessoal que eu sempre vejo com eles: não basta ir, tem que saber como ir. Por isso que muitos missionários hoje sofrem, porque apenas são mandados, mas não sabem como agir lá, porque não são instruídos. E muitos são abandonados, muitos são deixados para morrer. Muitos são deixados para morrer. Mas por quê? Porque eles não sabem como ir. Não estou falando que um missionário é um desviado, mas é praticamente como um desviado. O desviado só sabe ir, ele não sabe voltar. Por isso que é mais duro você alcançar um desviado do que uma pessoa que nunca conheceu a Cristo, porque ele só sabe ir, ele não sabe voltar. Então, para que você veja que Deus não usa atalhos, Deus não usa meios fáceis, Deus não usa condições praticamente humanas, coisas que são muito simples para ser usadas. Porque tudo, guarde bem isso, tudo que é fácil não presta. Tudo que é rápido para Deus não serve. Não serve. Por isso que uma capacitação, seja qual área que for, tanto no mundo natural quanto no espiritual, gera tempo. Precisa-se de tempo.
e no mínimo 10 anos. Vou explicar para vocês mais à frente. No mínimo 10 anos, tá? Sabe por que eu estou dizendo isso daí? Porque o modelo de igreja hoje contemporânea, o modelo de igreja moderna, atual, por isso que não serve para Deus, não serve para preparar alguém. Eu fiquei 6 anos numa igreja que eu só aprendi regras e doutrinas do ministério. Só aprendi sobre a vida do líder, sobre como o líder quer que eu sirva, como que o líder quer que eu fale com as pessoas. Apenas isso. 6 anos da minha vida. 6 anos. Sem fazer nada. Sem estudar, sem nada. Ficava pulando, fazendo teatro, cantando, mentindo. 6 anos da minha vida que eu não aprendi. A única coisa que eu aprendi, de verdade, através de tudo isso daí, hoje, que eu não posso mentir. É bom você pular, é bom você fazer teatro, é bom, é legal. Mas nem só de pão vive o homem. Nem só de cantoria vive o homem. Nem só de interpretação vive o homem. O homem vive da palavra de Deus, da presença de Deus, do conhecimento de Deus, da intimidade com Deus. O homem só vive disso. Por isso que quando eu gosto do início do Pentateuco, eu gosto quando Deus fala acerca de Adão e Eva, porque quando eles caíram, eu creio da seguinte forma, porque foi algo rema para mim, foi algo particular meu, que eu estava estudando e Deus foi falando comigo. Sabe por que muitas das vezes, sabe quando Deus formou a água e colocou os peixes lá e eles não podem sair da água? Porque é o limite da vida deles. Se eles saem de lá, ele morre. Sabe por que eu coloquei os animais terrenos, eles não podem entrar na água? A maioria deles não podem. Sabe por quê? Porque é o limite da vida dele. E sabe por que Adão e Eva saíram do jardim? Porque o limite para eles seria a árvore. Ali, se eles tocassem naquilo, eles morreriam. Era o limite da vida deles. Então, a partir do momento que você sai da palavra de Deus, você saiu do seu limite. Há uma linha. Você sai. A partir do momento que você não busca conhecer esse Deus, você sai da linha. A partir do momento que você não tem intimidade com Deus. O que é intimidade? É buscar. É fechar a porta do seu quarto e falar: Senhor, olha agora para o teu filho. Olha para o teu filho agora. Senhor, fala do seu jeito. Não precisa você querer inventar um conjunto de regras. Não, fala: Senhor, fala comigo, me revela. Eu estou aqui, buscando o Senhor. Fala comigo. Quando você tem o conhecimento da palavra dentro de você e oração, aquilo se alinha com Deus. Porque você está buscando, está temendo a Ele, está direcionando aquilo a Ele. E Ele vem e vai aonde você está e fala com você. Como foi na vida do Daniel. Foi aonde ele estava. Foi de encontro. Foi como foi na minha vida. Veio de encontro. Eu me converti na rua. Vieram me matar na rua. E a arma travou na minha frente. E ali eu senti no meu ombro: pode ir embora, vai acontecer nada. Naquele momento o Senhor me visitou, porque já era para mim ter ido. Irmão, eu estou hoje aqui, falo para vocês, mas eu já fiz besteira. Muita besteira. Não tenho muito tempo para contar, mas um dia eu conto. Mas muita besteira. Não era para mim estar aqui mais. Então eu falo para você, quando você entra em particular com Deus, você entra no reino de Deus. Quando você busca entendê-lo, você busca ter o conhecimento dele. Esse é o propósito de Deus para você, tá? Porque houve um tempo, na verdade, voltando àquele assunto lá, para falar a verdade, hoje o modelo de igreja, ele é social, cultural e tradicional. Não serve. Não serve para Deus entrar na vida de alguém. Não serve. O que veio para perturbar hoje? Teologia da prosperidade. Tudo é fácil, tudo Deus dá carro, Deus dá casa, Deus dá dinheiro, Deus dá avião, Deus dá conta bancária cheia. Deus dá. É social, cultural, tradicional. Não serve. A Bíblia não diz que o caminho é fácil. É duro, estreito,
Mas com o óleo do Espírito Santo você passa. Com a presença de Deus você passa. Mesmo em meio à guerra. Mesmo em meio à guerra você passa. Porque você tem a presença de Deus com você. Você tem a presença do Criador com você. E quando você passa a entender as Escrituras, você passa a entender a Deus. Tá? Entenda uma coisa. O que faz crescer é um mandamento, é a obediência. Não é a busca, é a obediência. Não é a busca por bens materiais, é a obediência em Deus que faz você crescer. É o mandamento que faz você crescer, tá? Você quer um exemplo de uma pessoa que estava totalmente sem entendimento de Deus? É 1 Samuel 1, não precisa ler não, viu, Sub? Tá? Eu vou só falar aqui rápido aqui. No caso de Ana. Ana era uma mulher que tinha um problema de saúde, era estéril. Ela era estéril. E ela era casada com um homem chamado Eucana, que era casado com 2 mulheres, uma era Ana e a outra era Penina. E todos os anos ela subia junto com eles ao templo para sacrificar, mas também para ela fazer os seus pedidos. E um dos pedidos dela era ter um filho. Coisa normal, né? Apenas ter um filho. Coisa bem rápida. Gera assim como um ovo de galinha. É rápido. Gera. Só que, olha o entendimento dela. Ela ficou 25 anos sem ter filhos. Sem gerar um filho. E sendo humilhada todos os dias. Mas, do primeiro, olha como são as coisas. Eu creio que Deus deve ter olhado assim, ó. Ela foi no primeiro ano e pediu um filho. Foi no segundo ano e pediu um filho. Foi no terceiro ano e pediu um filho. Quando chegou no quarto, eu creio que Deus deve ter falado assim, ó. Vai pedir outro filho. Vai pedir um filho de novo. Vai pedir um filho de novo. E ela ficou do primeiro até o 24º ano sem filho. Sabe por quê? Porque todas as vezes que você direciona o culto para você falando, Senhor, eu quero, me dá, me dá, me dá, me dá e me dá, Deus vai falar, você quer um filho para você? Então resolve você. Toma você, resolve você. Vai lá. Você está dentro do que você pode, vai lá e resolve. É o que estava acontecendo com Ana. Todas as vezes que ela ia ao templo, ela pedia para Deus um filho para ela. Entenda uma coisa. Todas as vezes que você faz um pedido a Deus, envolve o nome dele, já não é mais seu o pedido. É dele. Porque todas as vezes que você faz um pedido pessoal, já não é mais pessoal no nome dele. É de todos. Porque entenda uma coisa, a partir do 24º ao 25º ano, ela decidiu uma coisa, ela passou a entender. Ela falou, hoje eu vou sair de casa e vai ser diferente o meu culto. Vai ser diferente. Eu vou sair de casa hoje, eu vou lá. E lá vai acontecer o meu milagre. Porque ao mesmo tempo que eu vou receber, eu vou devolver. Eu vou devolver. E compreenda uma coisa. Olha como são as coisas. Ela queria um filho e Deus queria um profeta. Você vê como são as coisas? Ela queria um filho para ela e Deus queria um profeta para a nação. Você vê que todo pedido que você faz a Deus, direciona a sua palavra a Ele. O pedido que você faz tem que estar relacionado a todos. Qual é a intenção desse pedido? Qual que é a intenção desse milagre? Qual que é? Sabe por que muita gente não recebe hoje o milagre? Porque está direcionando a ela e esquece do próximo. Sabe por que muitas vezes a empresa não cresce? Porque a empresa só é sua, não é de Deus e não serve a ninguém. Maltrata todo mundo, humilha todo mundo, engana todo mundo, mente para todo mundo, inclusive no telefone, falando, não vou pagar ninguém, fala que eu estou em reunião. Mente. Então todo pedido que você faz a Deus, guarde muito bem isso. Toda vez que você faz um pedido, uma oração direcionada ao Senhor, você já não está fazendo mais a você, é dele. E ele vai agir conforme ele quer. E a partir do momento que Ana conseguiu entender isso, ela recebeu. E aí ela voltou para sua casa e gerou um filho. E gerou um filho. Mas foi de uma hora para outra? Não.
Demorou 25 anos para ela entender. 25 anos. Só que o problema não é receber. O problema é você cumprir o que você vai falar depois, o que você prometeu. O problema é você cumprir. Receber o milagre não é tanto o problema. Agora o problema é você cumprir aquilo que você prometeu. Esse é o problema maior. Mas Deus confiou. Deus confiou nela. E ela teve um filho. E naquele momento ali, aos 4 anos de idade, depois de ter desmamado, com 4 anos de idade, ela entregou no templo. Entregou, tá lá, como oferta, tá aqui, ó. Uma oferta diferente. Quantas vezes nós viemos aqui na frente aqui e entregamos sempre a mesma oferta? Eu não estou falando de valores não, viu? Mas pode também se levar a valores. Mas sempre a mesma coisa. Você nunca dá o melhor para Deus. Você nunca oferece o melhor para Deus. Não estou nem falando de dízimo, porque o dízimo o Daniel já explicou. E eu também creio da mesma forma. Para mim isso daí é totalmente enganoso, tá? O que vale é a oferta. O primeiro culto no mundo que houve entre Abel e Caim foi oferta. Não houve palavra, não houve dizimista, não houve patrocinador, não houve campanha, não houve nada. Foi oferta. A oferta chama a atenção de Deus. A oferta. Se você sempre fizer a mesma coisa, não chama a atenção de Deus. É igual Caim. Se você proceder bem, você não será aceito? Então, se você proceder bem, você pode ser aceito. Se você proceder mal, o pecado já está à porta. Já está à porta. Você vai sempre ser aquilo de sempre. Nunca vai ser uma pessoa diferente. Nunca vai ter uma experiência diferente com Deus. Sempre vai ser a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Tá? Então Ana demorou 25 anos para receber o seu milagre. E Samuel aos 4 anos foi entregue. Só que demorou 10 anos para ele poder ouvir a voz de Deus. 10 anos. Ele servia, ele ministrava perante o Senhor, mas sob a direção de Eli. Eli, um homem que mais para frente você vai ver que ele não estava desviado, que a luz dos olhos dele estava se apagando, estava ficando cego e nem sabia que estava ficando cego, estava morto no mundo espiritual. Mas às vezes Deus usa, como aquela canção que a Camila cantou, Deus usa quem Ele quer, no momento que Ele quer. E naquele momento falou: Samuel, volta, porque se essa voz chamou 3 vezes, mas na terceira vez ele falou: volta. Se essa voz porventura chamar você de novo, fala primeiro quem Ele é, depois fala quem você é, Senhor e servo. Seja sincero sempre com Deus. Não queira demonstrar algo que você não é. Não demonstre algo que você não é, porque Deus sabe quem você é. Não tem como esconder. E nada fica oculto com Deus. Nada fica. E a partir daquele momento ali que Deus, o Criador, falou com ele, olha, e não era coisa de adolescente não, viu? Era o próprio Criador interessado nele. É como eu falei para você, eu tremi quando eu vim para cá, mas eu estou aqui. Eu imagino como Samuel ficou naquela posição, ouvindo o Criador falar com ele, ouvindo um Criador. Acho que deve ter tremido, acho que deve ter se escondido ali na hora ali e falou: Senhor, fala que o teu servo ouve, mas tá ali, fala ali, e escuro, hein? E ali estava só uma lâmpadazinha quase se apagando, quase se apagando. E eu creio que até o diabo deve ter olhado para ele e falado: agora eu vou apagar, vou deixar ele na escuridão. E é isso que o diabo faz. É isso que a falta de conhecimento faz. Deixa você na escuridão, deixa você apagado no mundo espiritual, deixa você sem ser conhecido de Deus. É isso que o conhecimento faz. Se você não tiver, a falta de conhecimento leva a isso. Então naquele momento ali que Deus falou com ele, ainda levou 26 anos para Deus poder fazer o quê? Sair o presidente da república, o sacerdote real, o profeta do avivamento, o Samuel de Deus. Levou, olha quanto tempo levou. Depois que Deus falou com ele, levou mais 26 anos para poder ser o Samuel. Então veja que Deus leva tempo para falar com alguém. Leva tempo. Leva muito tempo para que Deus possa agir através de alguém. Então entenda,
Quando Deus me direcionou aqui no culto do Daniel, aqui no domingo passado, Deus falou comigo, coloca o tema, soldados capacitados para a batalha. Quando Deus falou comigo, Ele falou muito forte comigo. Ele falou, eu posso usar alguém com 1 ano, eu posso usar alguém com 2 anos, com 5, com 9 anos, mas só vai estar pronto com 10 anos. Eu vou fazer agora, Daniel, 10 anos de caminhada, em dezembro agora. E só agora eu me sinto, vamos dizer assim, um pré-preparado para Deus iniciar algo na minha vida. Me sinto seguro, me sinto em paz, me sinto confiante naquilo que Deus tem. Eu me sinto à vontade em Deus. Eu sei de que eu estou falando, levei 10 anos. Às vezes não é muito perto do Júnior, perto do Daniel, que já tem tanto tempo de caminhada. Principalmente o Júnior, que o Júnior já é patriarca. Mas, tomara que nem eu. Mas levou 10 anos, vai fazer 10 anos para mim. E eu entendi que demora 10 anos para Deus iniciar algo na vida de alguém. Para pelo menos estar pronto no básico, para Deus iniciar algo. E Deus, dos 4 anos até os 14 anos de Samuel, Deus, Ele servia e ministrava diante do Senhor, porém, Eli. Entenda, os homens olhavam para Samuel como serviçal, como mordomo, como garçom. Acho que até aparece um pouquinho, né, hoje, né? Parece aquele garçom do Habib's, esses coletinhos, né? Acho que até vai pelo tema. Então, ele era garçom. Ele tinha os seus momentos, aí ele gritava, Samuel, quero água. Ele ia lá correndo e pegava água. Samuel, queria comida. Ele ia lá e levava a comida. Samuel, queria ir no banheiro. Ele ia lá, levava o Eli no banheiro. E aí ele voltava correndo e deitava na cama para esquentar a cama para Eli. Mas não era para tomar o lugar dele não, viu? Muita gente hoje quer que você saia para pegar o lugar e não quer que nunca mais você volte. Acontece muito isso hoje. Você espera você sair, ter um tropeço para ele entrar no seu lugar. Mas Samuel não tinha isso. Ele queria servir. Ele estava de coração ali. Ele estava de coração. E naquele momento ali, vou ser muito sincero com vocês, viu? Quando Deus não olhou como ele servia, Deus olhou a intenção do coração dele. Então entenda, todas as vezes que você veio ao culto, o que vai dividir, o que vai ser um divisor de água, é a forma e o culto que você oferece a Deus. Se você mudar a forma do culto que você oferece a Deus, as coisas acontecem. Isso eu posso ter certeza. Porque a forma que Samuel servia, os homens olhavam para ele como um coitado, como um garçom, como um serviçal, como um mordomo. Mas Deus olhava ele de outra forma. Deus olhava ele como um profeta. Deus olhava ele como um sacerdote. Deus olhava ele, vamos até brincar, como um presidente da república. Agora você entendeu quando era satanista. Mas Deus já olhava para ele, sabe como? Como missionário, como escritor, como servo de Deus. Por isso que nós não podemos julgar ninguém. Não podemos desfazer de ninguém. Porque nós não sabemos como Deus está tratando com ele. E uma hora a porta se abre. E aí vão dizer, mas como Deus agiu na vida dele? Foi tão rápido. Você acha que para mim foi tão rápido? Eu estou 4 semanas aqui no ministério. E para mim ali eu me abalei. Falei, como Senhor, eu cheguei 4 semanas aqui. Como? O que eu tenho para passar? Olha isso, o que eu tenho? Eu não tenho nada para passar para vocês. Mas Deus falou, mas eu tenho. Então vai lá. E foi onde eu falei amém. Uns 50, mas falei. E vai ficar na minha história, esses amém. Vai ficar. Então, irmãos, a forma que você oferece o seu culto é que vai fazer a diferença. Deus, ele não tem problema nenhum em te dar um carro, em te dar uma casa, não tem problema nenhum em te dar. Só que primeiro trabalha, se esforça, e Deus vai te dar condições. Deus vai te dar força, conhecimento, vai te dar instrução, vai te dar habilidade, vai colocar pessoas
que vai te instruir para você crescer. Vai te dar. Então, o culto que você oferece a Deus vai fazer a diferença. Tá? Então vamos voltar ao início. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Tá? Você vê que tudo gera em torno de capacitação espiritual, gera em torno de uma preparação, mesmo você não sabendo que está sendo preparado. Todas as vezes que você vai no culto e você pega uma palavra, você não está pegando apenas uma palavra, você está pegando uma palavra de instrução. Você está sendo instruído, capacitado, habilitado, está sendo ativado no mundo espiritual. Por isso que eu gostei muito quando eu senti Deus falar que eu não olho como o homem olha. Ele pode ser alguma coisa. Ele pode ser alguém que não dá nada para ele. Ninguém dá nada para ele. Mas eu olho ele já da forma como ele é. Por isso que Deus olhou Davi de uma forma diferente. Eu creio que Deus tem um espelho sobre ele no céu. E quando Deus olha, Ele não olha você pequeno, Ele já olha você grande. Ele olha o inverso. Eu creio dessa forma. Por isso que eu creio que Ele olhou Davi matando o leão, matando o urso, derrubando o filisteu, não o gigante, o filisteu, que é gigante. Davi nunca chamou o gigante de gigante. Ele chamou de filisteu, incircunciso, que afronta, que quer vir contra, quer ser o melhor. Ele nunca chamou, porque ele estava preparado. Você imagina, quem que tem eu gostei muito do Daniel falando do leão. O leão não se enfrenta de frente. Se você enfrentar o leão, isso é comprovado, se você enfrentar o leão de frente, você morre. Eu creio que o Davi esperou o leão passar. E na hora que ele passou com a ovelhinha na boca, ele por trás foi, pum, deu nele, caiu, já levantou tonto e foi lá e pum, de novo, matou. Estratégia. O urso não se ataca parado, se ataca em movimento. Porque por isso que existe abraço de urso. Se você esperar o urso te abraçar, ele te mata. Se você esperar as circunstâncias te abraçar, ela mata você. Por isso que você tem que vir para a presença de Deus. Tem que vir. E o leão, nessa passagem de Davi, é as riquezas, é a imponência daquilo que você quer ser. Ele demonstra a força. E você às vezes é pequenino, mas veja quem é maior que você. Agora o gigante vê que a estratégia foi totalmente diferente. Davi escolheu a melhor pedra. Escolheu para quê? Para que na funda não se prenda. Não se prenda. Na hora que ele jogou, ele não esperou o filisteu vir, ele foi de encontro, porque na hora que ele jogasse a lança, ele poderia se ferir. Então ele se apressou a enfrentar. Será que você não vai se apressar também? Ou será que você vai ficar sentado sempre? Deus está esperando um movimento seu, para que Ele possa, através de uma pedrinha, derrubar isso, derrubar esse ego dentro, essa raiz humana, esse desejo que está fora de Deus. Está esperando. É muito fácil falar, irmão, que você é capacitado. É muito fácil falar que você é de Deus. É muito fácil falar. Mas eu quero ver quando você fala, se Deus se manifesta. É isso que eu quero ver. Se você fala. Você quer ver uma direção eficaz para uma capacitação produtiva? Lê para mim aí, sub rapidinho, Provérbios 1:7, por favor. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Você vê, irmão, que o primeiro princípio para uma capacitação, o que é? É o temor. O princípio para você ter o conhecimento, a sabedoria de Deus, é o temor. E como que você adquire o temor a Deus? Conhecendo as Escrituras. A partir do momento que você conhece as Escrituras, você direciona a sua oração, a sua conversa com Deus no lugar certo. Você acerta o alvo no lugar certo. E aí Deus vem. Deus, Ele para o que Ele está fazendo e vem de encontro a você. Você passa a ter experiências com Ele. Por quê? Porque você o teme. E temer não é ter medo, é respeitar, é você se entregar naquilo que Ele tem para você.
é conhecer, tá? Porque tem tanta gente que fala que tem conhecimento, tem tudo, mas não tem o principal, que é a experiência com Deus, é uma intimidade com Deus, é uma capacidade de Deus, não está habilitado em Deus. O desejo do meu coração aqui hoje, irmão, muito sendo sincero com você, não é apenas dar uma palavra, é que você entenda que sem Deus você não pode fazer nada. Sem conhecer a palavra de Deus você não pode fazer nada. Não adianta ter uma vida religiosa, não adianta vir na igreja todos os dias, fazer campanha todos os dias, não adianta outros aí falar que é dizimista, falar que é ofertante, falar que é patrocinador, falar que é passaporte da alegria, é tudo. Não adianta. Não adianta. Deus tem que conhecer você. Quando você ora, a sua palavra, a sua voz tem que ecoar nos corredores e Ele reconhecer. E se não, sabe o que nós vamos fazer? Vamos ser igual Provérbios 1:22, que está escrito, ó: até quando vocês inexperientes irão contentar-se com a sua inexperiência? Veja, irmão, como eu falei no início, há um analfabetismo muito grande da palavra de Deus. Está muito em ascensão a palavra de Deus, está muito aberta a palavra de Deus, mas poucos têm a capacitação para falar, para ministrar ela, para falar das coisas de Deus. Quando eu falo da salvação, eu não falo da salvação por falar da salvação, de uma religião. Eu não prego salvação para levar para uma denominação. Eu falo porque ela está correndo um risco. Porque ela está correndo um risco. Então eu falo para ela: você está correndo um risco, então eu quero ajudá-la a sair desse risco e ela entrar no mundo de Deus, na proteção de Deus, mesmo correndo um risco, mas está na proteção de Deus, tá? Ou vamos ficar de verdade, ou vamos ficar parados, ou vamos fazer de verdade aquilo que nós precisamos fazer, como Hebreus 35:39 diz: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei nele. Nós, porém, não somos do que retrocedem e são destruídos, que não são destruídos pela falta de conhecimento, pela falta de instrução, pela falta de experiências com Deus, mas somos dos que creem e são salvos. Aqueles que creem, aqueles que aplicam, aqueles que aplicam e sabem colocar aquilo que está sendo colocado para ele, que ele está entendendo da palavra, está instruído, está preparado para toda boa obra. Esse é o escolhido de Deus. Não é aquele que apenas vai na igreja. Esse, quando passa a entender as Escrituras, passa a ter o conhecimento de Deus, passa a ter a capacitação de Deus e se entrega, esse é o escolhido de Deus. Glória a Deus. Esse é o escolhido de Deus. Quando você ora, jejua, é o escolhido de Deus, tá? Então essa era a mensagem que Deus colocou no meu coração para você, tá bom? E eu creio que Deus deva ter instruído você em alguma coisa. Não é por toda a palavra que você vai ser instruído, mas a Bíblia diz que é uma palavra. Glória a Deus. É uma palavra que faz a diferença na vida de alguém. É uma palavra. Então, veja, aqui tem um prato cheio para você se preparar. Os seminários do Daniel, tem os seminários que o Júnior vai dar agora. Se prepare, é um prato cheio para você conhecer a Deus, é um prato cheio para você conhecer a palavra de Deus, é um prato cheio para você se habilitar. Se você tem um chamado para o louvor, eu e a Camila, nós temos um treinamento também, não do Daniel, mas eu posso falar, Daniel, que nós treinamos também pessoas para o louvor, na parte técnica, na parte vocal, mas também na parte do louvor e adoração. Você que quer conhecer mais sobre a parte de louvor e adoração, pode vir. Fala com o Júnior também. O Júnior vai dar um seminário agora sobre louvor e adoração. 27. Dia 27 desse mês? De julho. De junho? Julho. 27 de julho. Venha, participe. É um prato cheio para você. Já tem muita gente já, hein? É um prato cheio. É o nome. Amém.
Então procure Júnior, procure Daniel, porque Deus está esperando. Se você quer algo de Deus, Deus também espera algo de você. Então comece, para que Deus possa começar algo na sua vida. Amém? Então é algo do coração de Deus para o seu coração. Espero que Deus tenha falado com vocês, porque foi algo que Deus falou comigo essa semana. A forma que você oferece o seu culto vai determinar aquilo que Ele tem para você. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Que essa semente seja regada, né, na sua vida, com as suas orações e com as suas ações práticas, né? E como igreja, né, é dever meu, também como líder, apontar direção para a oração, né? Vou chamar o Júnior, vem cá, vou orar para você como igreja. Para estar nessa trincheira, você se torna alvo, você ganha um alvo nas costas, ganha de presente, é um brinde, né? E eu louvo a Deus pelo Júnior, é um amigo de muito tempo, tem colaborado muito, é um adorador, é um escritor, é uma pessoa que tem entregue mensagens tremendas aqui, é alguém que eu me orgulho de ter ao lado. Mas ele está sendo bastante atacado, né? É um ataque, uma fúria que eu vi poucas vezes o adversário investir dessa forma. O inimigo não quer apenas desestabilizá-lo, não quer apenas derrubá-lo. Satanás quer matar essa vida, literalmente matar, né? Então eu preciso da sua ajuda em oração como igreja. Eu já tenho orado, mas eu quero pedir que vocês somem com a gente nessa oração. Nós vamos fazer isso agora, tá bom? Fiquem em pé onde você está. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu coloco o Senhor na autoridade que o Senhor tem me dado, Senhor, como ministro do Teu Evangelho na terra. Senhor, pela capacitação, Senhor, do Teu Espírito Santo, pela Tua graça, Senhor, que o Senhor tem me dado, Senhor, a unção para caminhar nessa trilha, a autoridade, Deus, pontos principais e potestades que vem de Ti, Senhor. Ó Pai, eu ministro, Deus, na autoridade que o Senhor me deu. O Senhor me deu, Senhor, como um propósito, Deus, para alertar o Teu povo, para apontar o caminho, Pai. Ó Deus, e Satanás, de todas as formas, tem sempre tentado ecoar no meio do mundo espiritual, dizendo: você vai ficar sozinho, ninguém vai aguentar estar ao teu lado. E hoje nós estamos aqui nos levantando em pé diante de Ti, ó Satanás, dizendo: estamos sim em pé, abatidos muitas vezes, derrotados não. E nós vamos formar um exército nesse lugar e vamos alcançar mais e mais vidas para a desonra do inferno e para a honra e glória do nome de Jesus. Ó Pai amado, eu clamo, Deus, pela vida do Júnior, clamo, Senhor, por essa vida, pelos sentimentos, pela mente, pelo coração, ó Pai, pela vida de uma forma especial, Deus, que o Senhor esteja derramando sobre ele, Senhor, uma porção dobrada, Pai amado, da Tua unção, da Tua autoridade, Deus, da Tua força, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, enxuga as lágrimas do Teu servo, Senhor. Ó Pai, cura as feridas mais profundas do coração, Senhor. Dá força na caminhada, dá força nos joelhos, Senhor, para que eles, Senhor, tenham força nas caminhadas, que eles se dobrem somente para Ti, Senhor, que não se dobrem para as circunstâncias, que não se dobrem para os ataques do adversário, mas que eles se dobrem somente a Ti, Jesus, para honrar o Teu santo nome. Ó Pai amado, eu clamo, Senhor, a presença dos Teus anjos à volta do Teu servo, os Teus querubins, Deus, com espadas de fogo, Deus, guardando e protegendo a entrada e a saída, Senhor, guardando o sono, guardando e protegendo, Pai, tudo aquilo que ele toca, tudo aquilo que ele caminha, Pai. Protege o carro, protege a direção, todas as ciladas do adversário para matar essa vida, Senhor, estão desarmadas pelo sangue de Jesus, pelo poder que há no sangue de Jesus, Pai. Nós oramos como igreja, Senhor, e a Tua palavra diz que um pode contra 1000, 2 contra 10.000, onde 2 concordam na terra, está ligado nos céus. Nós oramos, Pai amado, como igreja, Senhor, pedimos, Senhor, Tua graça redobrada sobre essa vida. Continua usando o Teu vaso, Senhor, com poder, com autoridade, e quando ele abrir os seus lábios, Deus, trará labaredas de fogo, Deus, que venha queimar os demônios que estão à volta, mas que venha também, Senhor, inundar corações que possam, Senhor, ser cheios da Tua presença, em nome de Jesus, Senhor. Eu Te agradeço, Pai, porque nós sabemos que essa oração chegou lá na sala do trono, e hoje o inimigo está sendo envergonhado, e hoje o Teu nome está sendo glorificado, Senhor. Toda a honra, toda a glória damos a Ti, Senhor, em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, guerreiro. Firme. Deixa eu abençoar vocês, queridos. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o Teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz, hoje, amanhã
e até a volta gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe. Semana de vitória para você, queridos, em nome de Jesus. Um abraço no